Olá, a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, a paz para todo o Brasil, a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, do nosso Deus, para todo o mundo. A paz do nosso Senhor Jesus Cristo para você que está aí do outro lado, assistindo esse vídeo, está ouvindo mais uma mensagem da palavra de Deus. Você, homem de Deus, você, mulher de Deus, você que está se levantando agora, né? Fazendo aquele cafezinho gostoso. Um bom dia para você. E a paz do nosso Deus para todo o Brasil, para você que está do outro lado assistindo mais uma mensagem da palavra de Deus. Amém? Hoje eu quero falar da igreja verdadeira de Deus. Você sabe qual é a igreja verdadeira de Deus? No meio de tantas nesse mundo. A palavra de Deus vai dizer, no livro de Apocalipse capítulo 18, olha o que diz. Vai falar exatamente daquela igreja que está se esquecendo da palavra de Deus, que se esquece, que tem mais prioridade por outras coisas do que pela palavra de Deus. No livro de Apocalipse, que é um livro das revelações, das coisas que vai acontecer futuramente, ou melhor, que já está acontecendo também, né? Muitas delas já está acontecendo. E outras ainda vai acontecer, ainda vai vir. Mas agora aqui no livro de Apocalipse, no capítulo 18, no verso 4, diz assim: ouvi outra voz do céu, dizendo: retirai-vos dela. Dela quem? Da igreja. Da igreja que se esquece de Deus. Da igreja que se esquece da palavra de Deus. Olha o que o próprio Deus diz. Retirai-vos dela. Povo de quem? Povo de Deus. Por isso que o próprio Deus está dizendo, povo meu. Para não seres cúmplice em seus pecados. E para não ser participante dos seus evangelhos. Do que vai acontecer sobre a igreja que não é de Deus, que não prega o evangelho, que se esquece da palavra de Deus. Porque, para falar a verdade, o que muda a raça humana não é o movimento. Né? O louvor é bom, muito bom. Né? Mas a palavra de Deus ainda muito mais bom. Muito mais. Porque o que muda o ser humano é a palavra de Deus. A palavra de Deus, ela resgata o filho das drogas. A palavra de Deus resgata a mulher da prostituição. A palavra de Deus resgata o homem, né? O seu marido, ou então a mulher, não é isso? A mulher do vício, ou então das drogas, da prostituição, daquele outro e tal. O que salva a humanidade, a mulher, o homem, o filho, é a palavra de Deus. A palavra de Deus resgata. A palavra de Deus, ela salva. A palavra de Deus, ela muda todo o ser humano. É a palavra de Deus. Sem a palavra de Deus, uma igreja, ela é morta. Hoje em dia, nas igrejas hoje em dia, a palavra de Deus, uma mensagem de Deus que é para ser pregada, né? Ser ministrada de 1 hora, 1h30, 1 hora. 40 minutos também, né? 50 minutos. Não está sendo pregado. Hoje em dia, as prioridades é mais para outras coisas do que pela palavra de Deus. A palavra de Deus, né? É só 30 minutos. Hoje em dia é assim. A prioridade está sendo mais para outras coisas. E não edifica nada a vida da pessoa. Por completo. Porque o que edifica mais a sua vida é a palavra de Deus. Sem a palavra de Deus você não vai sobreviver. Não adianta, não tem vida. Não adianta. Não adianta. Sem a palavra de Deus você vai ser igualmente um morto-vivo. Que anda por aí, mas está sem a palavra de Deus. É porque hoje em dia, muitas pessoas hoje em dia pensam que todos os caminhos que tem no mundo levam a salvação. E não leva. Só existe um só caminho que leva à salvação.
É como igualmente está escrito lá no Evangelho de João, capítulo 14, verso 6. O próprio Cristo mesmo ele falou: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Olha só, a verdade é a vida. Ninguém vai vir ao Pai, quer dizer, a Deus, a quem? Ao juiz eterno, se não vir primeiro a mim. Por quê? Porque o próprio Jesus, ele é o caminho que leva até o Pai. Para você chegar ao Pai dele, ao Pai de Jesus Cristo, você tem que chegar primeiro a ele, passar por ele. Senão, não tem como. E muita gente pensa que todos os caminhos, todos os caminhos desse mundo, leva a vida eterna, leva a salvação, leva a alegria eterna, leva a Deus. Claro. Olha o que diz aqui no livro de Provérbio, no capítulo 14, verso 12. Diz assim: há caminho que ao homem parece direito. Sabe disso? Igualmente hoje em dia a humanidade, fala só no nosso Brasil aqui. Você tem ideia de quantas pessoas vivem em caminhos que até mesmo ele diz: esse caminho me leva à salvação. É esse caminho que eu estou, vai me levar à vida eterna. Esse caminho que eu estou vai me levar ao paraíso, aonde Deus habita. Mas não, porque muitos vivem na prostituição, caminho de prostituição, vivem no caminho de morte, vivem no caminho da bebedeira, vivem no caminho da farra, vivem no caminho daquilo outro, caminho das perdições. Está vendo tanto? Muitos. E muitos deles estão enganados nesses caminhos. Esses caminhos são caminhos de morte. Só para completar aqui, diz assim: mas ao acabar em caminhos, ao acabar os caminhos, há caminho de morte. Está vendo? Vou ler aqui completo para você entender aqui. Provérbio capítulo 14, verso 12. Diz assim: há caminho que ao homem parece direito, mas ao acabo dá em caminhos de morte. Caminhos de morte. Quer dizer, que muita gente pensa que todos os caminhos levam a Deus. Só um caminho, como foi explicado aqui, leva a Deus. Está escrito lá no Evangelho de João, capítulo 14, verso 6. O próprio Cristo deixa a receita lá. Então, os outros caminhos, que não é o caminho de Deus, que não é Jesus Cristo, são tudo beco sem saída. Sabe disso? Mas para você ver a verdadeira igreja, para nós saber qual é o caminho verdadeiro, a verdadeira igreja, vamos ler aqui em Apocalipse capítulo 12. Olha o que diz aqui. Olha o que diz. Apocalipse capítulo 12. Capítulo 12. Verso 1 diz assim. Olha o título aí em cima aí. A mulher e o dragão. Olha o verso 1. De Apocalipse capítulo 12, verso 1. E viu-se grande sinal no céu, a saber, uma mulher vestida do sol, com a lua debaixo dos seus pés, e uma coroa de 12 estrelas na cabeça. Nossa, isso é tremendo demais. Sabia disso? Vou ler mais uma vez aqui para você entender. Capítulo de Apocalipse, capítulo 12, verso 1 diz assim: e viu-se um grande sinal no céu, a saber, uma mulher vestida do sol, com a lua debaixo dos pés, e uma coroa de 12 estrelas na cabeça. Quer dizer,
aqui no Apocalipse, capítulo 12, fala exatamente de uma mulher e o dragão. Sabia disso? A mulher que está dizendo aqui, de Apocalipse, capítulo 12, essa mulher representa a igreja verdadeira de Deus. Mulher e igreja. Sabe disso? Mulher e igreja. E o dragão representa o inimigo. O inimigo, que é o próprio diabo. Lúcifer. E essa mulher representa a igreja e o dragão, o inimigo, que é Lúcifer. Só que o dragão, que é o inimigo, estava perseguindo a igreja, que é a mulher. Perseguindo a mulher. Que representa, que simboliza a própria igreja verdadeira de Deus. E se você ler aqui, ó, continuar aqui, ó, e viu-se um grande sinal no céu, a saber, uma mulher vestida do sol, com a lua debaixo dos pés, e uma coroa de 12 estrelas na cabeça. Quer dizer, que essa mulher, ela estava vestida do sol. Vestida do sol. Que sol é esse? O sol da justiça. A justiça. O sol. Sabe disso? O sol. Ainda tem mais aqui. O sol representa o quê? O sol representa o quê? Para você, representa o quê o sol? Jesus Cristo. E a lua representa o quê? A lua representa o quê para você? Representa também a igreja de Deus. Sabe disso? Representa a igreja de Deus. Porque o sol é o Novo Testamento. E a lua, o Velho Testamento. Sabe disso? Só que essa mulher tinha o quê? Uma coroa na cabeça. E nessa coroa, 12 estrelas. A coroa diz aqui, né? E no livro de Apocalipse, no capítulo 2, se eu não me engano, vamos ler aqui o Apocalipse capítulo 2, no verso 10, acho que é isso mesmo, verso 10. Olha o que diz aqui. Aqui, ó. Não temas as coisas que tens de sofrer. Que tente de sofrer. Que tente de sofrer. Eis que o diabo está para lançar em prisão alguns dentre vós, para ser-te posto em prova. E tereis de tribulação de 10 dias. Ser fiel até a morte. Ser fiel até a morte. Olha só. E dar-te-ei a coroa da vida. Tá vendo? A coroa da vida. Tá vendo? Quer dizer, que o dragão, que é o próprio diabo aqui, que estava perseguindo, né? Estava perseguindo o povo de Deus. Só que aqui a palavra de Deus diz em Apocalipse capítulo 2, né, verso 10, ser fiel até a morte, que dar-te-ei a coroa da vida. Tá vendo? É a coroa da vida. A coroa de honra. Tá vendo? Olha o que diz mais aqui no verso 12 da mulher. Que fala exatamente que ela tinha agora na coroa daquela mulher, e como está escrito lá, no Apocalipse capítulo 10, verso 2, quer dizer, capítulo 2, verso 10. Né? O próprio Deus diz lá, ser fiel até a morte. Dar-te-ei a coroa da vida. E agora diz aqui que a mulher estava vestida, né, do sol, a lua debaixo dos pés, e uma coroa na cabeça de 12 estrelas. Realmente eu já falei da coroa, agora eu vou falar das estrelas. Porque exatamente, né? Porque exatamente essas estrelas estão simbolizando aqui
As 12 tribos de Israel, que está falando lá no Velho Testamento. Fala sobre as 12 tribos de Israel. Essa estrela também está simbolizando também os 12 apóstolos do nosso Senhor Jesus Cristo. Os 12 apóstolos, os discípulos do nosso Senhor Jesus Cristo. Os 12 apóstolos. Sabia disso? E essas igrejas aqui também, né? E essa igreja verdadeira, que é a mulher, e as 12 estrelas que estavam na coroa dela, está falando também exatamente aqui, que é sobre os 7 anjos, quer dizer, sobre os 12, né? Sobre os 12 anjos. Pode ser anjo também, né? Está simbolizando também sobre 12 anjos. Você sabe qual é os anjos? Não sabe? Anjo quer dizer um anjo da igreja, né? Pastor. Estou falando dos verdadeiros pastores, dos verdadeiros. Está simbolizando os 12 anjos, as estrelas. Aprenda uma coisa, você. Só que aqui no livro do Apocalipse está dizendo, né? Se você ler mais aqui, no verso 17, Apocalipse capítulo 12, verso 17, diz assim: irou-se o dragão. Você sabe que o dragão é o quê? O inimigo de Deus. O inimigo da igreja. Esse dragão estava perseguindo o povo de Deus. Sabia? Os membros da igreja. Porque a mulher representa o quê? A igreja. Então o dragão representa o inimigo de Deus. Né? O inimigo da igreja. E o próprio inimigo, que é o dragão, estava perseguindo os membros da igreja. Né? Olha o que diz aqui. Apocalipse capítulo 12, verso 17 diz assim: irou-se o dragão contra a mulher e foi pelejar contra os restantes, contra os restantes da sua descendência, os que guardam os mandamentos de Deus e tem os testemunhos de Jesus e se pôr em pé sobre a areia do mar. Está vendo? Em pé sobre a areia do mar. Quer dizer, que esse dragão, né, que é Lúcifer, representa o próprio diabo Lúcifer, ele estava perseguindo essa mulher que representa a igreja de Deus. Ele estava perseguindo, né, os membros dessa igreja, né, a descendência dessa mulher. E perseguindo aqueles também que guardam os 10 mandamentos de Deus, que é a lei de Deus. Né? Porque o próprio diabo estava perseguindo aqueles que... essas descendências dessa mulher. Porque o diabo não gosta de uma pessoa que guarda os 10 mandamentos de Deus, como diz lá em Êxodo, fala, os 10 mandamentos de Deus, a lei de Deus. O diabo não quer que você cumpra, que você obedeça os 10 mandamentos de Deus. É por isso que o diabo também lhe persegue. Persegue os 10 mandamentos para que você não cumpra, para que você não obedeça a lei de Deus. E o diabo também quer que você não leia a Bíblia. Você não venha ler a Bíblia. Ele persegue tanto a raça humana na terra para que não venha ler a Bíblia. E outra coisa também. O diabo ele não quer que você dê o dízimo também. Sabia disso? O próprio diabo quer que você não dê o dízimo. O dízimo. Que você não dê o dízimo. Porque o dízimo serve para cortar toda a maldição do diabo sobre a sua vida financeira. O diabo quer também que você não leia a Bíblia, para que você não venha se libertar da maldição dele.
se libertar sobre o domínio dele. Porque se você ler a Bíblia, você vai se libertar. Como diz no Evangelho de João, capítulo 8, verso 32. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará de todo mal. É desse jeito. Tá vendo? Por isso que o diabo está perseguindo aqui essa mulher. E a sua descendência. Perseguindo a mulher representa o quê? A igreja. E a sua descendência representa o quê? Os membros da igreja. E o diabo estava perseguindo. E até hoje o diabo persegue o povo de Deus. Até hoje. Sabe disso? Não é à toa que sempre tem aí um pastor caindo. É isso? O dirigente caindo. É isso? Os líderes da igreja caindo. Por causa do diabo que persegue a eles. Você acha que é fácil para esses homens se colocar na brecha e pregar o evangelho? Você acha que é fácil? Você acha que foi fácil para Paulo pregar o evangelho, levar o evangelho em todos os lugares? Diz aí, foi fácil. Fazer aquelas missões como Paulo fazia. Você acha que foi fácil para os 12 apóstolos pregar o evangelho e ser perseguido? Me diz aí. Você acha que foi fácil para o apóstolo João escrever o Apocalipse? Lá na ilha de Pátio? Me diz aí. Não foi fácil. E às vezes as pessoas não entendem. Mas o próprio Deus fala aqui em Apocalipse capítulo 2, verso 10. Apocalipse 2, 10 diz: ser fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Tá vendo só? E a igreja verdadeira é aquela que tem o primeiro amor. A igreja verdadeira é aquela que prega o verdadeiro evangelho. A igreja verdadeira é aquela que tem mais prioridade com a palavra de Deus. Por quê? Porque ela sabe, o anjo da igreja sabe. Né? O anjo da igreja sabe o que sustenta uma igreja. Não é o louvor. O louvor é bom, mas não é o que sustenta a igreja, não é o louvor. Sabe disso? E o que sustenta a igreja não é aquele tal de roda-roda, tal, não. E o que sustenta a igreja não é aquele que sai marchando, tal, não, também não. O que sustenta uma igreja é a palavra de Deus. Sem a palavra de Deus, a igreja é morta. É morta. E se a igreja é morta, sem a palavra de Deus, então os membros também é morto. Porque a fé vem de ouvir a palavra de Deus. E sem a palavra de Deus, não há fé. Se não há fé, não há milagre. Porque a palavra de Deus é o que sustenta a igreja. Sabe disso? Olha só. A palavra de Deus faz um paralítico andar. A palavra de Deus faz um surdo ouvir. A palavra de Deus faz o quê? Um cego enxergar. A palavra de Deus faz um paralítico andar. A palavra de Deus sustenta uma família. A palavra de Deus resgata das drogas um filho. A palavra de Deus resgata um homem do vício também. A palavra de Deus resgata uma mulher lá da prostituição. A palavra de Deus transforma vidas. É a palavra de Deus. Amém? Fica com essa mensagem. E a igreja verdadeira é de Apocalipse capítulo 12. Que Deus abençoe a cada um. Deus abençoe. Graças e paz seja com cada um em nome de Jesus Cristo. De Jesus Cristo. Amém. Graças e paz.